Nesse vídeo eu vou te ensinar como você faz na prática para subir uma máquina virtual na cloud utilizando aí os serviços da AWS, especificamente o EC2, Elastic Compute Cloud. E vou te mostrar como que você faz aí para replicar as máquinas, a velocidade que elas têm, o que significa cada parâmetro lá dentro. Então fica de olho e acompanha comigo que eu te mostro aí no passo a passo como que isso vai funcionar. Bora lá? Fala pessoal, Pena na área novamente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Dessa vez aí, continuando também o nosso papo sobre Cloud Computing e aí começando a colocar mais a mão na massa, né, colocar o conteúdo em prática. Esse vídeo é um passo a passo de como você faz para subir uma máquina virtual na cloud, um servidor. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo utilizando as ferramentas da AWS, o Amazon EC2, o AWS EC2, e é o Elastic Compute Cloud, ok? Mas antes de eu te passar esse passo a passo, antes de eu te mostrar tudo isso, se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa força aí, se inscreve no canal para fazer parte dessa criação de conteúdo comigo, dessa jornada de conhecimento que nós estamos fazendo aqui no canal. Já se inscreve aí, já taca o dedo no like e ativa as notificações para saber sempre que eu postar um vídeo novo. Toda semana eu tô postando vídeo aí pra gente continuar interagindo e trazendo mais conhecimento sobre cloud, sobre desenvolvimento, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre muita coisa legal que vem aí pela frente. Então não se esquece, se inscreve aí nesse canal, deixa o seu like e ativa as notificações, beleza? Bora pro conteúdo sobre AWS EC2 então. O AWS EC2, que o EC2 é justamente de Elastic Compute Cloud. Ele é justamente para você, é um serviço da AWS onde você pode subir máquinas virtuais lá dentro, subir servidores. Eles têm alguns tipos de servidor que você pode subir lá, cada um dependendo da sua necessidade, ou que você vai optar, não é que tem um melhor ou outro pior, na verdade vai muito de acordo com a necessidade de cada cliente. Esse serviço da Amazon talvez é um dos mais utilizados, além do S3, que eu vou falar em um próximo vídeo, mas ele é muito utilizado justamente nessa questão de subir muitas máquinas, ter servidores funcionando, a capacidade de poder replicar rapidamente uma máquina entre zonas de disponibilidade diferentes, você ter um load balancer ali, algo que vai balancear a sua conexão quando chega uma requisição para o seu servidor e ele poder distribuir em zonas diferentes, caso uma zona caia, uma zona de disponibilidade não esteja ali funcionando bem, ou a quantidade de acesso, né, a quantidade de requisições nessa máquina se torne muito frequente e o serviço não fica lento, você consegue balancear isso entre zonas de disponibilidade diferentes, entre máquinas diferentes para poder melhorar a vida do seu usuário final. Além disso, você conta aí com a capacidade de mudar rapidamente as configurações dessa máquina, aumentar tamanho de disco, aumentar tamanho de memória. Isso pode ser feito tanto manualmente, quando você pode ter um auto-scaling lá dentro, por exemplo. Eu acho que isso pode ser um assunto até para um outro vídeo, para não ficar muito extenso, mas você pode até fazer isso de maneira automática, dependendo dos alarmes que você seta ali dentro, no CloudWatch ou outras ferramentas que tem ali dentro. Não se preocupa com todos esses termos aí, aos poucos aí no canal eu vou colocando algumas informações para vocês entenderem um pouquinho mais sobre as tecnologias. Então o EC2, o Elastic, vem justamente dessa capacidade de ter elasticidade na oferta que você faz para o seu cliente, na hora de você criar uma máquina e ter a capacidade de mudar os recursos desta máquina o tempo todo, né? Novamente são as vantagens da cloud, você poder ter uma máquina lá, você paga somente por uso, você vai ver que tem alguns tipos de máquina que a gente consegue contratar, mas você basicamente paga pelo uso e você vai pagar muito mais barato do que se tivesse que manter uma máquina no seu servidor próprio, no seu próprio data center físico e ter que manter essa máquina atualizada, fazer upgrade nessa máquina de tempo em tempo. Então, vamos conferir na prática o que o S2 traz de vantagem, quais são os tipos que a gente consegue contratar hoje de máquina na AWS. Então, olha só, na AWS você encontra toda a documentação, eu vou deixar os links do EC2 todos nesse vídeo, na descrição desse vídeo aqui depois, então fica tranquilo, depois que você acabar de assistir o vídeo, você pode acessar lá e ver em detalhes exatamente tudo que está na documentação, tudo que eles estão propondo, mas a ideia é o vídeo esclarecer aqui um pouquinho mais sobre o EC2. Então, aqui nós temos a página do EC2, como vocês podem ver aí, e nessa página, além você tem essa visão geral, um pouco do que eu já expliquei aqui, você consegue entrar aí e entender um pouquinho mais sobre os tipos de máquina que você consegue contratar. Então, talvez, acredito que a mais utilizada aí, se eu não me engano, é a sob demanda, tá? Que é o que? Você paga exatamente
para cada segundo que você está utilizando a máquina. Hoje a AWS ela já cobra por segundo que você utiliza essa máquina, tá? Então você vai pagar somente por aquilo que você utilizar. E como eu falei nesse vídeo, vou te mostrar uma forma gratuita que você consegue subir um servidor na AWS de maneira totalmente gratuita. Óbvio, não é o que tem mais memória, que tem mais capacidade, mas para você fazer o teste, para você treinar e entender como funciona, você consegue subir tudo de maneira gratuita dentro da AWS, tá? Então eu vou te mostrar e você vai ver que essa máquina que a gente sobe é uma máquina justamente sob demanda, tá? Ela tá dentro do free tier lá, da camada gratuita da AWS, mas você consegue testar essa capacidade deles lá. Então, além do sob demanda, que é cobrada justamente aí, né, por tempo, por hora que você tem outras maneiras. Tem um Instance Spot, por exemplo, tá? Onde você tem aí um desconto grande de AWS. Eu não tive a utilização dessa máquina ainda, mas assim, ela não é uma máquina que vai estar o tempo todo disponível. Geralmente ela é para testes, tá? Então geralmente você precisa rodar uma massa grande de teste ali, como ele coloca aqui, usuários com necessidades computacionais urgentes para grandes quantidades de capacidade adicional, ou aplicativos que têm períodos de início e termos flexíveis, né? Por quê? Porque a Spot ela não vai garantir a mesma durabilidade, né, de 100% do tempo ali que você vai ter disponível aquela máquina. Então é um outro tipo de instância, tá? Então geralmente o mais comum aí é o sob demanda. Além disso, você pode ter aí os hosts dedicados, tá? O que é um host dedicado? É você ter aquela instância ali, aquele equipamento físico somente para o seu negócio. Então você vai subir uma instância ali, você sabe que você não está dividindo o recurso, você não está dividindo o hardware com nenhuma outra empresa, com nenhuma outra pessoa dentro da AWS. Aquele hardware está extremamente dedicado para você. Óbvio, o preço muda muito, né? Você vai pagar muito mais caro para ter um hardware físico, um data center físico disponibilizado para você, do que se você estivesse pagando uma sob demanda aí, por exemplo. Além disso, eu vou deixar, de novo, né? Eu vou deixar essa página aqui, vocês conseguem consultar passo a passo ela, ver quais são as vantagens, o que é mais indicado para cada uma delas, mas você consegue também ter as instâncias reservadas. Então você consegue reservar uma determinada instância, ou seja, você sabe que o seu servidor, você vai precisar de no mínimo 1 ou 2 servidores por 3 anos, por 2 anos, enfim, você consegue reservar essa instância e trabalhar com uma instância reservada. Qual a vantagem disso? Você vai pagar mais barato, porque você já está reservando, você está fazendo um contrato e você está garantindo que vai utilizar aquela máquina por X tempo, tá? Claro, você consegue depois mudar aí tamanho de máquina, né? Acho que nunca reduzir, mas assim, você garante que aquele mínimo ali, pelo menos, você vai utilizar, tá? Então isso tem algumas formas de você fazer isso lá, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a contratação sob demanda, o on-demand aí, a instância reservada, as instâncias dedicadas, porque a gente falou, e tem as instâncias spot que estão aqui, depois vocês conseguem também dar uma olhadinha aí e ver pro que é recomendado e como funciona. De novo, né? Não tem um melhor modelo, tem o que atende cada empresa, tá? De novo, como eu falei, ele coloca aí, as cobranças já são feitas por segundo, então não tem aquela questão de ser hora cheia, você começou a utilizar, você paga no mínimo 1 hora. Não exatamente, você está pagando por segundo de utilização nessa questão do sob demanda, beleza? Ok, e falando de tipos de instância, né, que o EC2 tem ali disponível, isso a gente vai ver inclusive na hora da criação, vocês vão ver que a gente vai criar ali uma T2 micro, eu já explico exatamente o que é, mas você consegue entender que eles têm vários tipos de máquina, vários tipos de equipamento físico disponível para você poder subir uma máquina dentro da AWS. De novo, como eu comentei no vídeo que eu faço o comparativo entre AWS, GCP e Azure, depois se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, depois no final do vídeo, na descrição aqui para você acessar. Lá você consegue entender que existem serviços equivalentes dentro das outras plataformas, do GCP, da Azure. Eu, a princípio, não vou fazer um passo a passo em cada uma das clouds, a não ser que vocês alguém peça muito aqui que eu faça esse passo a passo sem problema. Mas no geral, a dinâmica é a mesma, tá? Apesar de mudar a tela, mudar a interface, a dinâmica, a ideia é a mesma, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre modelos de interface aí, então falando um pouquinho sobre tipos de instância aí, eles têm algumas nomenclaturas aí, como vocês estão vendo aí, T4G, T3, T2, enfim, tem vários tipos. A categoria C, por exemplo, que é mais otimizada para a computação, né? Vai ter um número maior de CPU rodando aí, ele é mais focado nisso do que em memória, por exemplo, tá? Você tem aí otimização para memória, onde ele vai focar mais em memória RAM, né? Então isso tudo depende da sua necessidade, né? Depende da necessidade do cliente que você está implementando, está subindo essas máquinas lá, né? Tá vendo? Da parte de computação acelerada, otimizada para armazenamento. Então assim, vou também deixar o link dessa página aqui, onde você consegue consultar os tipos que você tem aí disponível de máquina para subir dentro da AWS, e é importante você ver lá, quando você for subir, você tem a calculadora
calculadora da AWS, eu deixo aqui também depois, para você ter certeza do quanto você vai pagar no final do mês, tá? Nós vamos fazer um exemplo aqui subindo uma máquina gratuita que é a T2 Micro, tá? Porém, fica atento, sempre dá uma olhada lá se você tá no free tier ou se você tá fora do free tier, para não tomar um susto depois no final do mês, subir uma máquina. Meu conselho é, se você for repetir o passo a passo que tá aqui, sobe a máquina, faz um teste, se você não for utilizar, mata essa máquina, derruba ela, você não paga nada e segue o jogo, beleza? Não vai esquecer essa máquina ligada lá, rodando, porque pode ser que em algum momento vai chegar uma cobrança para você e aí não vai ser nada agradável. Então, fica a dica aí, tá? Fica o conselho. Então, assim, se for um pouco de teoria aí sobre como funcionam as máquinas dentro da AWS, dentro ali as máquinas EC2, né? O serviço EC2 na AWS, eu vou te mostrar agora no passo a passo no console da AWS como você faz para subir essa máquina Linux. Eu vou startar ali um servicinho no Bootstrap, já explico também o que é isso, que você vai ver um servidor, uma página bem simples HTML funcionando só para a gente testar o serviço e ver como ele está funcionando. Bora lá. Então, logado aí já no console da AWS, se você ainda não criou a conta, cria essa conta lá, eu já expliquei em outro vídeo também, mas você vai aí procurar esse serviço do EC2, tá? O meu já está aqui nos últimos serviços acessados aqui, mas você consegue encontrar aí, quando você vem em todos os serviços, dentro da categoria Compute, tá? É o primeiro item, aí você tem o menu aí EC2. Em EC2 aqui você já tem o painel, você vai ver, já consegue ver que eu não tenho aqui nenhuma instância rodando, tá tudo zerado aqui, tá? A gente consegue vir aqui em instâncias, tanto aqui quanto aqui no menu do lado esquerdo você consegue acessar, pode clicar aqui, tá? E aqui eu posso subir uma nova instância. A interface da AWS muda com uma certa frequência, tanto que vocês estão vendo aqui em cima, ó, ele já está com uma New EC2 Experience, a minha tá ligada. Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, isso aqui já tenha mudado, não exista mais, mas assim, o princípio é o mesmo, às vezes muda um pouquinho do layout, a AWS vem aprimorando, deixando mais intuitivo, então assim, eles estão melhorando o serviço deles. Então, fica atento a isso, assim, pode ser que o layout não seja o mesmo, porque eles estão mudando aí com uma certa frequência para melhorar o serviço, tá? Então, em instâncias, você vai em Launch Instance para poder subir uma máquina. Aqui já é o primeiro detalhe, aqui você consegue ver quais são as instâncias que estão free dentro do free tier, tá? Se você quiser aí, tem até um filtro aí do lado esquerdo já, onde ele coloca um free tier only aí, já te ajuda aí a separar quais instâncias você tem. Então, assim, minha recomendação, vai subir para teste, seleciona o free tier aqui para não ter erro, tem essa marcação aqui, ó, free tier. Eu vou subir uma máquina Linux simples aqui mesmo, tá? Só pra gente testar como ela... Nessa segunda etapa é exatamente onde você sobe o tipo da instância, foi aquilo que eu acabei de explicar, juntamente com o site ali da AWS. Aqui você precisa escolher qual máquina você quer, né? O quanto de CPU ela vai ter, o quanto de memória ela tem rodando. Então, assim, de novo, toma cuidado quando você for mexer aqui, tá? Assim, a única que tá free tier para mim nesse momento é a T2 Micro, então eu vou subir uma T2 Micro aqui para não ter problema com cobrança depois, beleza? Aqui eu vou passar o passo a passo para explicar. Se você só subir direto, já tem o Review and Launch aqui, você já vai para a última etapa, onde você vai revisar e fazer a subida da máquina. Se não, vamos passar o passo a passo nas configurações, tá? Aqui eu já posso escolher a quantidade de instâncias que eu quero subir nesse mesmo modelo, tá? Então eu posso subir aqui 1, 10, enfim, quantas máquinas você quiser. Só toma cuidado de novo com a cobrança aí. Tá vendo? Aqui eu tenho a opção, ó, de ter uma Request Spotting Instance aqui, ele vai, né, tentar pagar a máquina mais barata lá, etc. Aquilo que já expliquei sobre Spotting Instance ali atrás. Aqui você escolhe em qual rede, né, ele vai subir, no caso eu só tenho uma mesmo. Subnet, aqui tem algumas que já tinha criado aqui, mas assim, vai muito da zona de disponibilidade que você está subindo a máquina. Eu estou subindo essa máquina em North Virginia, tá? Então fica atento aí para qual região. De repente você vem aqui, troca a região, quando você vai olhar, você tem uma máquina sendo cobrada em alguma outra região e você não estava vendo. Então fica atento, confere as regiões que você costuma mexer para ver se não tem nenhuma máquina rodando lá, tá? Beleza? Eu vou deixar tudo padrão aqui, tá? Não vou mexer com essa parte de IP nem nada por enquanto. Não criei nenhuma role específica, eu tenho uma outra antiga aqui, mas não criei nenhuma role específica aqui. Então aqui depois vale a pena você entender opção por opção aqui que você tem. Eu tô seguindo tudo no padrão aqui, tá? Tem tudo, ó, você consegue proteger a máquina para não ser derrubada acidentalmente, você consegue escolher se você quer hibernar a máquina ou não. Então assim, tem bastante coisa aqui, tá? Na parte aí avançada, o que eu vou fazer pra gente exemplificar aí, tá? E aqui quando a gente fala do tipo de máquina que a gente vai subir, aqui tem um ponto importante, tá? E é justamente onde você pode escolher aqui se é uma máquina que você vai escolher, vai estar rodando em um hardware, né, compartilhado com outras máquinas. Aqui você consegue já separar essa máquina para rodar
rodar dentro de uma instância dedicada, isso que eu falei, tudo isso interfere no preço, tá? Se eu fizer isso agora, aqui, por exemplo, ele já sai do tier, vou deixar lá também no outro. E aqui você tem a parte que eu falei sobre o host dedicado. Então aqui você começa a escolher o tipo de subida dessa máquina, como você vai utilizar essa instância que você está subindo. Eu vou deixar aqui no compartilhado mesmo, que é o que está dentro do free tier, tá? Muito bem, além disso, eu vou subir aqui, vou colocar aqui, né, um arquivinho de Bootstrap aqui, algumas linhas de Bootstrap, que é o quê? É o que a máquina vai rodar assim que ela for criada. Então, para acelerar o processo de criação aqui, e depois assim, para você entender um pouquinho mais, você pode procurar aí por Bootstrap Linux, Bootstrap AWS na subida de máquina Linux. Aqui são todos os comandos Linux que eu tô colocando aqui. Então assim que a máquina sobe, eu peço uma atualização ou checagem de atualização do Linux. Na sequência, ele instala um serviço de HTTP para mim, onde é exatamente esse serviço que eu vou utilizar para poder disponibilizar um arquivo HTML. Então eu starto esse serviço de HTTP que foi instalado. Na sequência, eu configuro esse serviço aí para que sempre que a máquina reinicie, ele venha ligado e depois eu acesso a pasta de HTML aí e crio esse comando lá só para a gente mostrar, só para exemplificar que essa máquina subiu e está funcionando, tá? Então assim, é bem básico, eu não vou falar muito aqui sobre esses comandos do Linux, porque nem é a intenção desse vídeo, a ideia é mais mostrar a máquina funcionando, a máquina no ar aí, tá bom? Ok, colocado esse Bootstrap então, eu vou pro próximo passo aí, que é adicionar o storage nessa máquina. Aqui eu vou deixar esse padrão que tá, por quê? Porque ele também tá dentro do free tier, ele tá colocando aqui para mim. Se eu modificar muito isso que tá aqui, mudar para outro de armazenamento, que depois eu vou falar mais sobre EBS aqui, sobre armazenamento, ele vai acabar saindo dessa categoria do free tier. Então, só como exemplo aqui, isso aqui é mais do que suficiente para a gente rodar o que a gente precisa aqui, tá? Próximo passo, ele pergunta se eu quero adicionar alguma tag. Isso aqui é bom para você colocar aqui alguma tag para que você identificar esse tipo de máquina, principalmente quando você for fazer a parte de billing, né? Você conseguir separar exatamente por tag que máquina está rodando, que máquina não tá, o quanto está consumindo. Isso aqui assim, não é necessário para sua máquina rodar, mas para fins de organização e identificação é importante, tá? Na sequência, a gente precisa configurar a parte, o Security Group. Eu não vou utilizar um que eu tenho aqui já, eu vou criar um novo grupo de serviço aqui. Posso colocar aqui como Penarock Sec Group. A descrição eu vou deixar aqui como tá, só pra gente não perder muito tempo aqui. Ele tem esse serviço de SSH, que é onde eu posso acessar os comandos da máquina aí via Linux através da porta, né, 22 aí via TCP. Mas além disso, como eu tô criando aquela página HTML lá e eu quero acessar aquela página como exemplo, né, eu vou adicionar mais dois protocolos aqui de comunicação, né, duas portas aí, uma delas HTTP, e ele já traz para mim como porta 80, e também HTTPS, tá? Se eu não fizer isso, quando eu tentar bater no arquivo lá, quando eu tentar bater no HTML, ele não vai funcionar. Então, para você testar, fica atento nisso daí. Aqui eu estou dizendo o seguinte, eu aceito, né, a chegada as requisições dessas portas aqui, desses protocolos TCP, né, tanto SSH, HTTP, HTTPS, nessas portas. Vindos de onde? De qualquer lugar, tá? Então aqui estava custom, tanto anywhere quanto custom, e esse cara aqui significa que eu aceito a requisição de qualquer lugar, tá? Esse, de novo, é só um exemplo, não são as melhores práticas de segurança. O ideal é que você faça todo o desenho, todas as políticas de segurança para cada máquina, para cada servidor que você vai utilizar. Então, cada um vai ter, né, uma especificação, cada um vai ser acessado por um sistema, então você tem que configurar exatamente. Aqui eu estou fazendo somente para esse case que a gente está utilizando aqui, que é só um exemplo, tá? Então, você vai para a parte de Review em Launch aí, que é onde você vai ver o resumo de tudo que você pediu para essa máquina, tá? Então, você vê aí que a gente criou, né, uma máquina Linux, que ele está falando aí, é uma T2 micro, né, com armazenamento EBS only ali, tudo dentro aí do free tier. A parte de Security Group, adicionei as portas aí, né, tanto para protocolo IPv4 e IPv6, né, vindo de qualquer lugar. Tem algumas partes aqui sobre os detalhes da instância que você colocou, toda a parte de armazenamento e tag, tá? Então você consegue acessar tudo isso aí, beleza? Feito isso, conferiu tudo que tá aqui, ele tá óbvio, né, ele tá pedindo para eu poder, né, melhorar a parte de segurança, não é a intenção aqui, porque realmente a máquina tá aberta, tá vendo? Ele identificou lá, cara, você tá acertando acesso via HTTP na sua máquina porta 80. De novo, é só exemplo, eu vou criar essa máquina, na hora que eu acabar o vídeo eu mato essa máquina de novo. Eu não vou deixar ela exposta lá, tá? Então assim, é só um exemplo para vocês fazerem um passo a passo e conseguir lançar uma máquina no Linux ou Windows ou quiserem no ar aí, tá bom? E vamos lá para a parte de launch. Então eu vou lançar essa máquina. Essa parte é bem importante, você precisa ficar atento. Eu tenho já algumas chaves aqui que eu estava utilizando, tá? AWS Machine, MT5
aqui, uma outra máquina que eu utilizava, mas você, se for a primeira vez, né, ou quando você for ter uma máquina diferente, o ideal é que você venha aqui Create a New Key Pair, ok? E aí você coloca um nome para essa Key Pair e faz o download dessa Key Pair. Essa Key Pair vai servir para você autenticar na máquina que você está subindo. Então você vai precisar dele depois lá para fazer um acesso via SSH, para quem entende disso aí, tá? Então feito isso, você precisa guardar esse cara para poder ter acesso a essa máquina. E você clica em Launch Instance. E aí é só aguardar o lançamento da máquina, tá? Ele está subindo essa máquina dentro da AWS, você consegue lá na parte de Instance e olhar como está o status dessa máquina. Costuma ser muito rápido a subida da máquina, tá? Não demora, mas é bom você vir aqui atualizar e ver como que ela está se comportando aí, tá? Olha aí, ele já apareceu como running, o estado da máquina, a máquina já está subindo, né? Na verdade ainda não terminou. E pode ver aqui que o status check ela está como inicializando ainda, tá? Então tem que aguardar mais um pouquinho. Ela ainda está inicializando. Se você clicar aqui em cima do ID da instância aqui, você consegue ver mais detalhes sobre a máquina, tá? Já tem até aqui o IP que ela gerou. Você pode até copiar o IP aqui, vou deixar esse IP copiado aqui já. Tem um público aqui, tá? Esse é o IP interno da máquina. E aqui você tem aí o seu IP público, tá? Onde a gente vai conseguir acessar essa máquina. Além disso, ele gerou também um DNS público e também consegue acessar, ok? E lembra que nesse inicializando a gente colocou várias coisas no Bootstrap ali para ele fazer, né? Ativar serviço, etc. Que é um arquivo tudo bem rápido, mas ele tem essa parte de inicialização da máquina. Muito bem, ainda estava o status inicializando, eu coloquei o IP da máquina aqui, ele já subiu, a Pena Rocks no ar, é aquele arquivo que a gente colocou, ou criou rapidamente dentro do Bootstrap ali, tá? Vou voltar aqui e ver se a instância voltou. Exato, tá vendo? Colocou aqui o status check, já todos os dois passaram, então foi coincidência aí a hora que eu executei lá. Muito bem, aí você viu a nossa máquina no ar, a nossa máquina funcionando aí já. Levou, se não me engano, uns 3 ou 4 minutinhos até a máquina subir, subiu de maneira bem rápida, né? A gente fez essa instalação aí. Então assim, óbvio, é uma máquina simples, eu subi só para teste, já vou matar essa máquina aqui na sequência, tá? Posso até mostrar aqui que derruba essa máquina. Então assim, eu preciso parar a instância dessa máquina e terminar ela, tá? Posso tanto dar um stop e um terminate ou dar um terminate direto. Então assim, o stop ele só vai parar essa máquina, ele vai desligar essa máquina ali, mas ele não destrói ela. E depois que você tem ela com parada já, né? Você faz o terminate dela justamente para acabar com essa máquina, né? Você destrói essa máquina e aí, inclusive, se você tinha dados no seu storage, no EBS ali dentro, no seu disco daquela máquina, esses dados serão perdidos, porque você realmente deletou a máquina, você não só terminou ela, tá? Então ele já tá aí rodando um terminate, tá dando um down, vai terminar a máquina para mim. Mas era bem isso que eu queria passar para vocês, esse passo a passo bem simples aí para vocês conseguirem subir uma máquina dentro da AWS na cloud, ver um servidor funcionando, você consegue de novo testar de maneira gratuita, só fica atento lá para saber se realmente está dentro do free tier, para saber se está elegível ao free tier lá a máquina que você está configurando. Você consegue fazer uns testes lá, subir servidor HTTP, aí é toda a parte de desenvolvimento, a parte de Linux, toda a parte de máquina. Mas com alguns passos simples você consegue subir essa máquina como eu fiz, você também consegue fazer isso via CLI, né, via Command Line Interface. Então fica atento aí, dá uma olhada no serviço. De novo, se você criou sua conta, cria lá. Eu vou deixar os vídeos aqui que eu já falei sobre a AWS, sobre os comparativos, tudo na descrição, nos cards desse vídeo. Não deixa de conferir onde eu falo sobre cada serviço, você consegue lá ver o comparativo entre outras plataformas também. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigado aí pela sua presença, por acompanhar e prestigiar esse vídeo aí até o final. Novamente, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para me acompanhar, deixa o seu like nesse vídeo e ativa as notificações para saber sempre que eu postar um novo vídeo. Tô tentando postar vídeo aí semanalmente pra gente manter esse contato e evoluir aí o nosso aprendizado aí na plataforma de cloud, de desenvolvimento. Tem muita coisa legal vindo aí no canal ainda. Beleza? Conto com vocês, um abraço, até mais, valeu!